Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus, os irmãos já estão chegando, sejam todos bem-vindos. Aleluia, irmão Didu, graça e paz, pastora Evelyn, vamos chegando, nossos filhos espirituais, nossos amigos de outros ministérios, você que precisa convidar alguém, vai convidando aí que a gente deve começar em instantes. Aleluia, Deus é bom, Deus é fiel, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu creio num tempo poderoso que nós vamos viver ainda e o Senhor tem nos dado estratégias, Deus tem nos dado uma palavra preciosa, qual nós podemos andar por ela, e o Senhor tem nos dado sabedoria, estratégia para cada um de nós, e eu quero dizer para você nessa noite que tudo que nós precisamos está na palavra de Deus, conforme a palavra de Hebreus 4:12, que diz que a palavra é semelhante a uma espada de dois gumes, como se fosse algo que corta profundamente, e diz que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Sabe, amados, dentro da palavra do Senhor, nós temos tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos. Aleluia. Então, vamos iniciar aqui. Eu gostaria de convidar para orar, você que está em casa, você que pode, se desligar de tudo, desligar a TV, o som e ficar no momento entre você e Deus. Você que está no caminho, se puder também se concentrar aí, nós vamos falar com o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais um culto abençoado através da live, dessa conexão. Pai, onde nós estivermos chegando, que chegue também a tua paz, que chegue também a tua calma. Senhor, que o Senhor possa tocar cada irmão, cada irmã que está assistindo hoje, que está aqui conosco na conexão. Que o Senhor possa alcançar as pessoas que nesse momento estão precisando de uma palavra, estão precisando de um toque, que o Senhor possa tocar sobre cada um. Ó Deus, abençoa essa conexão, nós repreendemos agora toda interferência, tudo aquilo que vem contra, todo tipo de queda, tudo aquilo que vem para atrapalhar, nós rejeitamos. Declaramos, ó Deus, que essa conexão permanecerá, porque a Tua palavra será ministrada. Senhor, que o Senhor possa tocar sobre os entendimentos, que haja renovo de mente, que haja transformação do nosso caráter, da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento os irmãos da Vinde Adoremos, os irmãos de outros ministérios, as pessoas que estão nos assistindo, que não têm nenhuma religião, nenhuma igreja. Pai, mas que o Senhor possa abençoar cada um, segundo a medida que o Senhor já tem proposto para cada um de nós, que nenhuma bênção da Tua parte se perca, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós seja realizado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Que Deus possa falar com você poderosamente, que seja um tempo de bênção. Nós estamos aqui crendo, eu estou acreditando que logo mais a gente volta aos nossos cultos presenciais de quarta. Quem aí se recorda desses cultos, como era maravilhoso? Então, eu creio que logo nós vamos voltar e vamos estar fazendo esse culto presencialmente, amém? Então, acredito que logo estaremos juntos aí também nas quartas-feiras. Deus é fiel, Deus tem nos guardado, apesar do tempo difícil em que vivemos, o Senhor está conosco. Queridos, eu quero falar aqui com você sobre autoridade espiritual.
Mas eu quero dar um tema para essa mensagem, se eu pudesse dar, é que eu já iniciei a live, não coloquei aí na descrição, mas se eu pudesse dar um tema, eu falaria que hoje nós vamos falar sobre a autoridade inversa. A autoridade diferente das que as pessoas querem ter ou da que as pessoas que dominam têm. Então eu quero falar com você sobre... De repente, você está pensando aí, pastor, mas o que eu tenho a ver com a autoridade espiritual? De repente eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não sou obreiro ainda da igreja. E eu quero dizer que essa palavra é para todo tipo de cristão, aquele que acredita na palavra. Não é uma autoridade de cargo, mas é uma autoridade na nossa vida que move as coisas. É uma autoridade na nossa vida que vai nos proporcionar coisas que ainda não existem, situações que estão estacionadas, que precisam andar na nossa vida. É uma autoridade que nos vai dar uma visão melhor daquilo que Deus quer fazer para nós entendermos o propósito. Então, eu quero te convidar a abrir a palavra em Tiago 2:26. Tiago 2:26. Se você puder anotar aí nos comentários, para quem vai chegando, poder já pegar algumas referências aí da palavra. Bom, olha que coisa tremenda aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que a palavra está nos dizendo aqui, querido? Existe crente que ora errado. Existe crente que não sabe orar, né? É claro que, querido, ninguém na verdade sabe orar como deveria. É o Espírito Santo em nós que ora da forma correta, que transmite ali através de gemidos inexprimíveis a nossa oração ao Pai de forma poderosa, exata. Mas quando eu digo aqui que a maioria dos crentes não sabe orar, é porque você vai ver crentes pedindo ao Senhor coisas que o Senhor já deu. Uma dessas coisas que o Senhor já nos deu é a autoridade. A autoridade não é uma coisa individual. A autoridade é algo que Deus já deu para a igreja. Todo aquele que faz parte da igreja já tem autoridade espiritual. Então, a palavra está dizendo aqui, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras. Então, muitos de nós, os cristãos, os evangélicos, sofrem uma pressão de toda a sociedade, de toda a sua casa, de que nós é que somos as pessoas que acreditam. O nosso nome aí fora, por muito tempo antes, agora as pessoas usam o termo evangélico, mas antigamente nós éramos chamados pela nossa fé, nós éramos chamados de crentes, ou seja, aquele que acredita. Só que com o passar do tempo, nós vamos ver que a maioria dos crentes não vive em fé, ou seja, eles não mudam a situação ao redor da sua vida, não mudam a situação de quem vai até eles, e pelo contrário, hoje nós temos visto muitos cristãos, muitos crentes, que não dão testemunho de fé e nem de uma vida com Deus. Então, a palavra está nos exortando aqui que a fé sem obras é morta. O que a palavra está querendo dizer? Que não adianta você ser chamado crente, falar que é crente, se você não tem uma obra de fé. Olha só que poderoso. Então, é a mesma coisa, amados. Eu vou dar um exemplo aqui para nós entendermos. Antigamente, a gente colocava os nossos cursos. E aí veio a questão do inglês, não é verdade? Hoje, se você reparar, não existe uma escola de inglês que chame mais atenção no currículo. Porque as vagas que te pedem inglês, eles vão te colocar à prova. Então, algumas vagas vão estar escritas assim, terá prova do inglês. Então, não interessa se você fez numa escola cara,
numa escola mais simples, barata, se você estudou por conta ou se você tem um inglês nativo. Você será colocado à prova, haverá uma entrevista em inglês. E ainda que você colocou um nome bonito no seu currículo de uma escola cara, se você de fato não falar, não souber, não adiantou para que você tenha vantagem para ter aquela vaga. Então é mais ou menos isso que a palavra está dizendo. Não adianta você ser da igreja A, da igreja B, ter o cargo A, ter o cargo B, se você não tiver uma obra que comprova que você anda em fé. Você está aí comigo? Então a primeira coisa que eu quero te falar, existe uma ligação espiritual, querido, em tudo que eu falo com aquilo que eu vivo. Existe algo que anda junto, que precisa ser algo compartilhado. Quando vem da minha mente algo que eu quero fazer, que eu quero profetizar, que nasce no meu coração, a minha vida precisa estar condizente com isso, para que eu possa uma obra daquilo que eu tenho também pregado, daquilo que eu também tenho dito, profetizado. Então eu quero te trazer aqui uma reflexão de como andar em obras de fé. E querido, eu não estou falando aqui de milagres sobrenaturais, eu estou falando de coisas básicas, eu estou falando de coisas na qual o seu testemunho pode alcançar em Jesus. Eu quero dizer para você que uma fé simples, básica, pode trazer transformação no seu cotidiano e na sua família. Talvez a gente queira aí falar, pastor, eu quero uma fé de milagres, de sobrenatural, de poder. Querido, eu acredito que isso é possível, mas eu acredito que existem níveis e que nós precisamos pelo menos começar com o básico, de entender o que a palavra está nos dizendo e trazer à existência aquilo que está em oculto. Então, o que significa a palavra autoridade? A palavra autoridade significa direito ou poder de ordenar. O que tem de crente ordenando, mas não tem autoridade. Aí você vai me falar assim, pastor, mas o senhor não diz que basta participar da igreja para ter autoridade? Exatamente. Alguns crentes oram, Senhor, me dá autoridade, me dá autoridade. Querida, a oração está errada. Você não pode orar para Deus pedindo autoridade, porque Ele já te deu. Algumas coisas Deus já nos fez e nós precisamos apenas aprender como acessar. Então eu quero dizer para você que é cristão, Deus já te deu autoridade. Então nós sabemos que a autoridade significa poder de ordenar, poder de determinar, mandar, direito. Então, queridos, vamos entrar aqui na base do direito. Existe a pessoa que tem direito de mandar e existe a pessoa que manda sem ter direito. Vamos dar um exemplo aqui. A polícia, quando ela chega num lugar, ela tem direito de mandar, sim ou não? Sim. Quando o assaltante chega armado, ele não tem direito, mas ele manda. Então existe uma diferença de mandar, de ter autoridade, e tem a diferença de ter direito de mandar, direito de autoridade. O que acontece conosco, queridos? Nós cristãos é que nós temos o direito de mandar, nós temos o direito de autoridade, porque Jesus entrega a autoridade para a igreja. Então eu e você não precisamos orar pedindo autoridade, porque nós já temos o direito. O que nós precisamos compreender é que nós precisamos de fé para ter ousadia para usar a autoridade. Olha só que poderoso. Quando um assaltante chega com um revólver, uma arma, ele não tem o direito de mandar, mas ele usa a ousadia e com a ousadia ele domina a situação e ele cumpre aquilo que ele veio determinado a fazer, que é o roubo. Muitas vezes a polícia tem o direito de autoridade, mas não tem a ousadia. E muitas vezes os cristãos, que somos nós, temos tudo para ter autoridade.
temos tudo, temos o direito da autoridade, mas não a usamos porque nos falta coragem e ousadia. Você está aí comigo? Então, queridos, para que eu possa operar na minha casa, no meu trabalho, na minha sociedade, na onde eu estou inserido, para que Deus cumpra a vontade dele em mim e derrame os seus dons, e para que eu gere do mundo do Espírito aquilo que Deus quer fazer através da minha fé e da autoridade cristã que eu tenho, eu não preciso só entender que eu tenho direito, como eu preciso também ter ousadia para usar essa autoridade. Então eu quero dizer para você, querido, você que é crente, que anda na palavra, você tem direito a uma autoridade. Querido, essa autoridade, ela serve para quê? Para você destratar as pessoas, para você mandar nas pessoas? Não! Essa autoridade, como nós já dissemos aqui, é uma autoridade espiritual. Ela serve para que você domine os reinos, principalmente o reino espiritual que rege a sua região, que rege a sua casa, a sua família. Quem é a maior autoridade numa casa? É o papai, né? O homem, o cabeça. Mas a mulher também tem autoridade, os filhos também têm autoridade. O que eu quero dizer para você é que você precisa entender a sua autoridade. Não importa qual a posição que você tem na sua casa. Não importa a posição de cidadão que você tem no seu bairro, na sua cidade. Você tem uma região que Deus tem te dado por autoridade. Não porque você é bonito, porque você fez faculdade, porque você tem um cargo bom, porque você tem dinheiro, mas simplesmente por você ser igreja. Então você que é igreja tem uma autoridade. Talvez o segredo aqui, e eu quero te incentivar a crer nisso, o segredo aqui é você entender como ter ousadia para usufruir da autoridade. Olha que coisa tremenda aqui que nós precisamos entender na palavra. Há uma diferença, querido, de autoridade secular, mundana, empresarial, para autoridade espiritual, autoridade do crente. Há uma grande e poderosa diferença. Abra comigo em Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. Diz assim a palavra: o maior entre vocês deverá ser o servo. João 12, 26. Diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Olha que tremendo. O meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Querido, deixa eu mudar seu conceito de autoridade aqui. Para muitos talvez vai ser novidade, alguns talvez já tenham essa revelação, mas eu quero mudar seu conceito de autoridade. Querido, você vai usar a sua autoridade de forma mais poderosa a cada dia, à medida com que você entende que através do servir, você vai ter uma obra de fé e vai ter ousadia para exercer autoridade. Olha que poderoso esse texto. Primeiro, Mateus 23, 11, Jesus diz assim: o maior entre vocês deverá ser o servo. Olha só, ele está falando de visibilidade, ele está falando de tamanho, ele está falando de honra. O maior, o mais importante deverá servir. Jesus está falando de uma autoridade inversa. Jesus está confrontando aqui os discípulos, porque os discípulos estão entrando aqui numa questão de quem vai mandar aqui quando Jesus sair, quando Jesus ir até o Pai. Eles estão aqui numa conotação mundana, eles estão numa conotação que secular, eles estão querendo saber quem vai ser o líder. E Jesus fala assim: vamos parar, peraí, vocês não entenderam a autoridade. Essa autoridade que eu vou entregar para a minha igreja não tem a ver com a autoridade do mundo.
Não tem a ver com quem pode e manda, quem tem juízo obedece. Não, é diferente daquilo que vocês aprenderam no mundo. E Jesus começa a falar assim: olha, para que você tenha autoridade, para que você seja maior, você tem que entrar no caminho de servir. Quem serve, querido, olha que poderoso. Ele diz lá em João 12:26, quem me serve precisa me seguir. Olha que poderoso. Há uma condição, querido, para quem vai receber uma autoridade, que é de servir a Deus, mas não é servir de qualquer forma. Muitas pessoas, elas só por estarem fazendo algo na igreja, elas já acham que servem a Deus. Mas o verdadeiro servir a Deus, ele é ligado a seguir. Ele é ligado a servir, mas não do jeito que eu quero fazer. Ele é ligado a servir, mas seguindo o Mestre, obedecendo conforme exemplo. E é isso que Jesus quer transferir para nós como igreja. Você maridão, você que é o chefe aí da sua família, você que é sacerdote, o dia que você entender que não é por você mandar, mas é por você servir como exemplo, que sua família vai entrar debaixo de uma rédea de Jesus, que a sua família vai entrar debaixo de uma obediência a Deus, que a sua família será próspera. Querido, nós, principalmente nós, os homens, os maridos, nós precisamos aprender que a maior autoridade, ou na verdade, a verdadeira autoridade espiritual é aquela que eu adquiro quando eu estou servindo, uma posição de servo. Queridos, as igrejas estão tendo uma negligência sobre a autoridade. Muitas pessoas estão achando que mandar o diabo para fora de casa é com gritaria. Muitas pessoas estão achando que a bênção precisa ser determinada. Eu mando, eu ordeno a bênção. Querido, a autoridade espiritual verdadeira, ela já foi dada para a igreja. Nós precisamos, através de servir, compreender a forma de nós usarmos. Jesus, ele vem, ele já tinha autoridade, ele tinha um trono de glória, um reino poderoso, ele se esvazia de tudo isso, vem na terra e ele vem aqui e diz assim: eu vim para servir. Por que Jesus diz isso, amada igreja? Será que Jesus está brincando com os nossos sentimentos? Será que Jesus de repente não tinha o que fazer, já cansou de ser o manda-chuva e agora eu quero brincar de ser servo? Não, há um propósito glorioso em servir, e é por isso que Jesus vem na terra e diz: eu vim para servir. Porque quando Jesus serve ali as pessoas, ele recebe uma autoridade para conquistá-las. Deixa eu te falar algo, amado irmão, amada irmã, você que de repente tem problema com a autoridade, você se acha muito autoritário, pega outro caminho. Existem coisas que você vai conquistar através da autoridade espiritual, mas que não é no grito, não é na força do braço, mas é com entendimento. Jesus semeia na humanidade, ele serve a humanidade e logo ele se entrega por ela e recebe uma autoridade de ter um nome acima de todo nome e de ser rei, irmão mais velho, primogênito entre os mortos. Isso, a palavra está dando uma honra a Jesus por ter servido a igreja. A palavra diz que lá em Apocalipse que o Messias vai receber uma recompensa. Querido, só tem recompensa quem semeia, só tem recompensa quem serve. Muitas pessoas estão querendo mandar, não, porque agora eu sou autoridade, não, pastor, lá em casa é do jeito que eu quero, lá em casa sou eu que mando, se não fizer do meu jeito, não tem negócio. Muitas mulheres que negociam o lado afetivo com seus maridos, porque querem conquistar coisas. Você, mulher preciosa, mulher virtuosa, se você tem negociado um carinho ao seu marido, para que você possa conquistar algo da parte dele, eu quero te dizer que você não está usando a autoridade que Deus te deu. Você está vendendo o seu corpo, porque a palavra diz que o seu corpo é do seu marido.
quando você negocia com ele para adquirir uma posição, para adquirir a razão que você quer, você está totalmente fora da autoridade. Marido, você que quer ser o machão dentro de casa, você que é grosso, você que não está cumprindo as suas responsabilidades, mas você quer vencer na força do grito, você não está usando a autoridade que Jesus te deu. A palavra diz que nós somos a noiva de Cristo. E Jesus vem, mesmo nós sendo humanos inferiores a Ele, Ele se iguala na humanidade, Ele não pecou. É claro que a santidade de Jesus é diferente da nossa, Ele não pecou, mas Ele se igualou na humanidade. E Ele nos serviu. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Muitos missionários ganham almas mais profundamente quando eles vão para certas nações e se igualam. Começam a ter os mesmos costumes, começam a ter a mesma cultura, e a partir daí eles são mais eficazes na missão. Há algo que eu e você precisamos aprender, que nós vamos mudar situações na nossa casa quando nós nos igualarmos às pessoas, não no sentido de santidade, amado. Você não vai ganhar a sua família quando você começar a beber igual a eles. Não é isso que eu estou falando. Você não vai ganhar a sua família quando você começar a ouvir música mundana igual a eles. Não. Mas Jesus deu um exemplo de igualdade. Ele iguala a sua humanidade, não a sua santidade. E talvez, maridos, nós precisamos nos igualar às nossas esposas no sentido de humanidade, não no sentido de gênero. Quem é homem, quem é o mais forte, quem é o mais sensível, quem tem autoridade, quem obedece, quem é submisso. Não, querido, não nesses sentidos. Mas nós precisamos nos igualar às nossas esposas no sentido de humanidade. Significa nos colocarmos no lugar dela. Você, mulher, uma forma, não se igualar ao seu marido no sentido de quem é mais forte ou quem é que manda, mas no sentido de humanidade, se colocar no lugar dele. E quando Jesus ele começa a falar sobre servir, ele está dando uma direção e uma estratégia. Querido, quando você serve alguém, você está se colocando no lugar dessa pessoa. Muitas pessoas acham que servir é ser inferior. Muitas pessoas acham que servir é perder posto, é perder posição. Mas eu quero te dizer, quando você serve alguém de coração, você está fazendo para aquela pessoa como se você estivesse fazendo para si mesmo. E aí você está cumprindo um exemplo de Jesus na sua vida, quando ele desce e sobe na cruz, quando ele desce do céu, do seu reino, se iguala a nós em questão de humanidade, não é de santidade, não é de majestade. Jesus, ele é diferente de nós, querido. O que eu quero dizer para você aqui é no sentido de humanidade. Quando você serve alguém, você se coloca no lugar dessa pessoa, você gera em você um direito de autoridade naquela pessoa. Não é uma autoridade, querido, veja bem, para mandar nessa pessoa, mas uma conquista. Quantas pessoas você precisa conquistar na sua vida? No sentido de trazê-las para Cristo. Talvez a sua família já seja totalmente cristã, mas vocês não têm vivido os frutos do Espírito. Talvez a sua família, você vai para a igreja com a sua esposa, mas você ainda não é o sacerdote. Talvez a sua família vai para a igreja, mas você, esposa, ainda não é amada como Jesus amou a igreja. E eu quero dizer, se você ficar jogando a culpa no seu cônjuge, vai passar anos e anos e vocês vão permanecer. Alguém nessa casa, seja o marido, seja o pai, seja o filho, precisa entender que já há uma autoridade liberada e nós precisamos fazer uso dessa autoridade que não vem através do mandar, mas que vem através do servir. Jesus vem, se entrega pela igreja e diz a palavra que ele serviu e logo ele alcança uma posição de autoridade sobre a igreja. Querido, você não vê Jesus vindo na sua casa ou mandando um anjo te bater com espada fumegante.
simplesmente porque ele quer te humilhar, simplesmente porque ele quer falar que manda na sua vida. Não. A conquista de Jesus por nós é feita em amor. Você não obedece a Cristo porque ele te bate todo dia. Você não obedece a Cristo porque ele te insulta todas as horas. Você não obedece a Cristo porque ele manda um anjo aqui flamejante cortar sua orelha quando você ouve coisas erradas. Você decidiu de livre e espontânea vontade. Você ouviu do amor de Deus. Ainda que você tenha vindo para Cristo de forma por interesse, ainda que você tenha vindo buscar um milagre, uma bênção, mas hoje você que ama a Deus e obedece Ele, você faz única e exclusivamente por amor. Então qual é essa autoridade que nós crentes estamos usando, que não é revestida de amor, que não é revestida de entendimento, que não tem sido revestida de glória? Querido, Deus traz uma mensagem como essa ao meu coração, e primeiro essa palavra é para mim, amados, amém? Antes de pregar para você, eu preciso estar vivendo, estou mastigando essa palavra, estou engolindo aos poucos, mas o que Deus tem falado, querido, é que nós só vamos conquistar uma geração para Ele, se nós primeiro estivermos dispostos a deixar a ordenação, usar a autoridade, mas não de mandar, e sim de servir, sim de ser um espelho de Jesus para essas pessoas. Querido, Deus, Ele tem derramado do seu amor através do Espírito Santo que nos foi dado. As pessoas vão na igreja hoje e acham que ser cheios do Espírito é só oração em línguas. Querido, ser cheio do Espírito é andar em amor. Quando você ama, você se coloca na posição de outra pessoa. E quando você faz isso e serve, você está nada mais, nada menos conquistando direito sobre aquela situação. Sabe, queridos, crentes modernos, eles querem ganhar almas para Jesus só de pregar. Mas os crentes espirituais, eles vão ganhar almas a partir do momento que eles servem. Sabe, querido, é muito fácil nós pegarmos as pessoas que estão em situações financeiras difíceis, pregar e falar, olha, dá o dízimo que Jesus muda a sua vida. Ó, vai para a igreja que Deus vai abrir uma porta. É muito fácil, querido. É uma pregação sem autoridade. Mas quando nós abençoamos essas pessoas, quando nós vamos na casa dessa pessoa, levamos o que comer, levamos um abraço, levamos muitas vezes a dignidade de volta a essa pessoa, querido, a obra que Deus vai fazer é muito mais poderosa, não por causa de uma cesta básica, mas porque tem uma igreja servindo de exemplo cristão. E não há outro caminho, querido, a não ser que essa pessoa tenha uma experiência poderosa com Jesus. Querido, a autoridade tem operado na sua vida ou tem sido só de fachada? Quantas vidas você tem influenciado com a autoridade que Deus te deu? A autoridade não é só do pai, não é só da mãe. Todos nós que somos crentes temos autoridade. Não importa a sua posição, você tem direitos em Deus, mas você só pode exercer esses direitos quando você tem ousadia e entendimento. Talvez você que está nos assistindo seja jovem, solteiro, mora com os pais. Eu quero dizer, se você é igreja, você tem autoridade. E se você entender essa autoridade, você tem poder de trazer transformação na sua casa. Você tem poder de trazer transformação na sua vida social. Crentes, eu como pastor jamais vou divulgar qualquer tipo de político. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós temos uma responsabilidade do voto. Querido, muitos cristãos acham que votar tem que orar. Ah, eu vou orar. Querido, talvez Deus não te responda. Você tem que orar por todos os governantes que estão em eminência, diz a palavra. Mas eu quero dizer que você tem uma autoridade a mais que as pessoas que não creem. E você precisa saber em quem você vai votar. Querido, não me pergunte quem eu vou votar, eu não vou te influenciar, mas uma coisa eu quero incentivar você, que você pare de ir na onda, no barulho dos outros.
Você precisa ter uma opinião, sim, mas eu quero dizer, querido, que se você não está entendido do que tem acontecido, talvez você esteja jogando a sua responsabilidade fora. Nós temos autoridade como igreja, mas só podemos exercê-la se tivermos ousadia. A ousadia não é coisa de preguiçosos, irmãos. A pessoa que vai para a igreja e não se converte da sua preguiça, geralmente ela não vai andar em fé. Querido, fé é para quem tem ousadia, fé é para quem está disposto a levantar, fé é para quem está disposto, não importa o tempo, mas vai permanecer no caminho, fé é para quem está disposto a mover, fé, a palavra diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos declarar ao monte e ele vai se lançar na água. Querido, fé é para quem está disposto a se movimentar. Se você não tem coragem de movimentar seu próprio corpo, você nunca vai movimentar uma montanha. Querido, o princípio da fé é começar. O princípio da fé hoje não é para amanhã. O princípio da fé é: eu vou ter trabalho pela frente. Muitas pessoas confundem a fé com mordomia. Talvez uma pessoa ela é abençoada, Deus tem dado coisas poderosas e não significa fé. Talvez ela tenha mordomia de coisas que Deus tem entregado e Deus vai cobrá-la. Mordomia significa ser mordomo, gerenciar aquilo que não é seu. Mas Deus está te chamando para exercer autoridade. Querido, exercer autoridade é algo muito mais profundo do que mordomia. Porque mordomia, para quem já tem tudo, o que é um mordomo? Mordomo, ele é contratado na casa de alguém rico e ele que vai determinar as ordens, ele que vai organizar os carros, os combustíveis, talvez os pagamentos de funcionários, ele que vai determinar o que vai se comer, o que vai ali ter de acessórios na casa. Querido, ser mordomo num lugar que está tudo pronto é fácil, é de responsabilidade? Sim, tem que ter responsabilidade. Talvez você é um mordomo de Deus, Deus tem te dado várias possibilidades, Deus tem te dado recursos e você tem sido mordomo, mas Deus tem chamado muito maior do que mordomo para nós, que é o chamado de filho, querido. Chamado de filho não só manda, como também tem o direito de mandar. Você está aí comigo, queridos? Deus quer te equipar. Você que é igreja, não importa se é cargo na igreja, não importa a idade que você tem, não importa a sua posição na família, papai, mamãe, filhinho, neto, não importa se você foi abandonado, não importa se seus pais te deixaram um legado ou não importa se você está sem nada, se você está na pior, não importa, querido. Eu quero que você entenda nessa noite, só por ser igreja, Deus já te derramou autoridade. Você não tem que orar para Deus pedindo autoridade, mas você tem que entender a ousadia da autoridade. Jesus é ousado, mas em todo tempo Ele está servindo, querido. Eu preciso servir você para que eu tenha autoridade espiritual sobre a igreja. Você de repente, pastor, mas eu não tenho cargo. Você precisa servir as pessoas para que você entenda a autoridade espiritual que Deus tem derramado na sua vida. Abra comigo em Marcos capítulo 10. Marcos 10. 42 diz assim: Mas Jesus, chamando a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam. Olha só, Jesus está falando, aqueles que são autoridade no povo, aqueles que julgam ser príncipe, se assenhoriam das pessoas, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Isso fala de domínio. Verso 43, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Queridos, muitas pessoas entendem essa palavra como uma barreira de Jesus para aqueles que querem ser grandes. Não. Talvez muitas pessoas falem assim: Jesus, ele tinha complexo de inferioridade, então quando algum discípulo queria ser grande, ele cortava. Não é assim que muitos pastores fazem? Quando alguém quer ser grande, vai lá e corta, dá um na orelha e fala: seja humilde. Mas Jesus não está podando ninguém aqui. Ele está falando: se alguém quiser ser grande, que esse seja o seu serviçal. Jesus está dando um caminho, querido.
Muitas pessoas... Quanto de autoridade você quer usar daquilo que Deus liberou para a igreja? Olha que tremendo. Quanto de autoridade você quer exercer daquilo que Deus já tem derramado sobre a sua vida? Se você quer usar o máximo, se você quer ser pleno, eu quero te dizer, seja mais servo ainda a cada dia. Eu não sei se a conexão caiu, tem alguém aí? Comenta algo, algumas pessoas caíram aí. Se tiver alguém aí, comenta, por favor. Não sei se eu estou sozinho aqui na live. Voltou. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus está falando aqui, Ele não está falando aqui para os discípulos, olha, ser maior não é de Deus. Ele não está falando assim, ó, você quer ser maior, você tem semente demoníaca no seu coração. Não, Ele está falando, se alguém quer ser o maior, tem um caminho. Seja vosso serviçal. Continuando aqui. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha Jesus ensinando aqui evangelismo para nós, queridos. Muitos achamos que é do muito pregar, do muito entregar panfletos. Mas eu quero te dizer que servir é um caminho mais forte, mais firme do que pregarmos. Talvez muitas pessoas se acham no direito de ficar pregando, repetindo para sua família. E isso mais afasta da igreja do que atrai. Se você quiser um caminho, querido, sirva a sua família. Talvez você já casou e é necessário você voltar lá na sua parentela e servi-lo, semear na vida dele. Sem pregar, irmão, para de ser esse crente chato. Não, eu dou uma cesta básica, mas vai ter que me ouvir meia hora pregando. Não, querido, sirva. Sirva e seja alguém que leva o exemplo de Jesus. Se for necessário, você prega. Mas em alguns casos, nem abrir a boca será necessário. Porque aquele que serve em amor, ele recebe, não é de mim, não é da Vinde Adoremos, recebe do Deus Todo-Poderoso autoridade, direito adquirido de ordenar. Querido, se você serve alguém, você tem autoridade para orar por essa pessoa. Irmãos, tem pessoas que querem ficar orando e não servem ninguém, só quer ficar orando, querido. Eu não quero desanimar a sua oração, mas eu quero dizer para você, se você quer pôr fogo nessa oração, se você quer pôr fogo, se você quiser pôr autoridade nessa oração, além de orar, sirva. Se tem alguém da sua família que você tem uma situação, que você está pedindo para Deus mudar, serve essa pessoa que você vai ver que vai ser poderosa a sua oração. Estamos orando pela África, pelos missionários da África, querido, põe a mão no bolso também. Envia recursos a outra nação. E aí quando você orar por África, você terá autoridade sobre ela. Pastor, eu queria que minha mulher fosse submissa. Querido, serve ela um pouco. Pega sua mulher, faz algo por ela sem querer nada em troca. E aí você ora por ela. E aí você é exemplo de Jesus. Querido, não tem como não mudar. Você está aí comigo? Pastor, eu quero... tem uma pessoa na minha família que eu já chamei para vir para a igreja. Serve essa pessoa, não importa o tempo. Você vai receber autoridade de conquista. Jesus está falando aqui no verso 45, vou repetir, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Resgate fala, pegar para mim, pegar de volta, trazer de volta, socorrer. Querido, você tem dado a sua vida para resgatar alguém? Pastor, essa frase é muito pesada. Não, querida, é tão simples. Quando nós fazemos isso por amor. Sabe, queridos, muitas vezes o trabalho cristão na obra de Deus é cansativo, mas nunca vai deixar de ser poderoso. Talvez você aí que é ministro, talvez tenha algum pastor nos assistindo, pastora, talvez você esteja cansado, mas uma coisa você vai concordar comigo, o poder liberado através de alguém que serve na obra é tão magnífico que isso renova as nossas forças.
você que é ministro, você que é obreiro da casa do Senhor, você que faz qualquer atividade, eu quero dizer para você, através do seu servir, você recebe direito. Essa autoridade já foi te dada, você apenas recebe discernimento para usar essa autoridade de forma poderosa. Glória a Deus. Amados, eu queria ler com você, para a gente encerrar, mais 2 versículos. Lucas 22, 27, se vocês puderem escrever aí. Lucas 22, 27. Diz assim, pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Olha só, querido, Jesus ele confronta aqui. E para os discípulos é algo novo que Jesus está falando, mas é uma autoridade inversa. É uma autoridade diferente da do mundo. Se você chegar num restaurante, é óbvio que você vai olhar e vai falar, faça uma análise da sua vida. Muitas pessoas têm estado muito tristes ultimamente. A conexão está dando um chutezinho. Muitas pessoas estão deixando de viver mais felizes, porque estão aplicados apenas em coisas que dão visibilidade. Talvez se você quiser um remédio para a sua vida ser mais feliz, eu diria para você, sirva. Faça aquilo que você não vai receber recompensas de homens. Sabe, queridos, a palavra nos ensina que se nós recebermos recompensas de homem, nós não receberemos as de Deus. Então, você pode até fazer algo que vai ser elogiado, mas não coloque no seu coração isso. Permaneça fazendo para o Senhor, e a recompensa dele que virá e encherá a sua vida. Você é um vaso cheio de recompensas das pessoas, ou você é um vaso cheio da recompensa do Senhor? A palavra diz que não pode misturar 2 recompensas no vaso. Então, se você recebeu elogios e recompensas humanas, você não pode receber recompensas espirituais de Deus. Então, se você hoje tem feito coisas somente que te dão visibilidade, coisas que vão fazer você aparecer, vão fazer você ficar bem visto na foto, talvez é isso que tenha entristecido, trazendo tristeza a muitas pessoas, que nós estamos cheios de glória humana. E a palavra diz assim, não podeis crer, diz o Senhor, se buscardes a glória um dos outros. Querido, a igreja está morrendo, grande parte está morrendo por causa da fama. Há muitos lugares que a fama subiu a cabeça, a honra por homens. A honra é maravilhosa, queridos, eu não estou aqui indo contra a honra. Nós devemos honrar as pessoas, amá-las, sermos gratos. Nós devemos fazer por onde, mas eu quero dizer, querido, se a intenção do seu coração não é receber do Senhor, não é servir as pessoas para receber do Senhor, o seu vaso de recompensa será sujo por glória humana. E isso vai barrar a sua fé. Quando você precisar viver em fé, romper em fé, você vai estar atrapalhado pela glória humana que sobreveio na sua vida. Romanos 12, 10, se você puder escrever aí, algumas pessoas caíram da conexão, amém? Mas estão firmes aí na presença de Deus. Você que está aí na conexão, escreve um glória aí, dá um glória a Deus aí para mim ver que você está aí ainda. Está funcionando? Romanos 12, 10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Querido, são conselhos inversos de Jesus, que vêm contra a nossa cultura. Você que está recebendo essa palavra, é normal que isso venha te confrontar, é normal que isso venha contra a sua humanidade. Por quê? Porque nós temos uma cultura humana
de pegar a honra, de pegar a glória, de precisar, de ter a necessidade de ser reconhecido, né? Muitos obreiros hoje às vezes saem da igreja porque não foram reconhecidos, não foram elogiados, né? Não receberam uma gratificação. Querido, nós como igreja precisamos andar em honra. Eu geralmente agradeço os nossos obreiros, eu sou grato, mas eu quero dizer que há uma recompensa poderosa de Deus para cada um de nós. Muitos irmãos também às vezes vêm e me agradecem: pastor, obrigado pela sua vida. Glória a Deus, amados, é bom ser agradecido. Mas eu quero incentivar você que, se porventura a gratidão não vier em algum momento, se porventura vier também, que você tenha sabedoria para não encher o seu recipiente de glória humana. Querido, o que nós recebemos de Deus nessa noite? Que todo cristão já tem autoridade. Querido, pare de orar por autoridade. Se você tem orado por autoridade, pare. Você está pedindo algo que Deus já te deu. Todo cristão, todo mundo que é igreja, já tem autoridade. A Bíblia diz que a autoridade da igreja é tão poderosa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja, amado? Então olha a autoridade que você tem de entrar no inferno para resgatar pessoas. É poderoso, querido. Você já tem. Então declare para você mesmo: eu já tenho a autoridade de Cristo na minha vida. O que nós precisamos orar é para abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós possamos ser ousados. O que é ousadia, irmão? É o inverso do medo, não é isso? É a mesma coisa de você ir nadar numa piscina que você sabe que não tem jacaré, não tem tubarão, não é isso? O que você faz? Você nada até de noite, é uma piscina, não tem peixe, não tem... Você tem ousadia de dar cambalhota, de mergulhar, você tem ousadia. Agora, quando você vai num mar que você sabe que ele tem tubarão, você não vai ter a ousadia de pular ali até que você se certifique que não tem o tubarão ali, o jacaré, sei lá. Então, querido, no mundo espiritual, você não tem tubarão, jacaré, você tem demônios. Só que o que te dá ousadia para usar essa autoridade que você já tem, não é o fato de você entrar numa região que não tem demônio. Ah, aqui, pastor, nessa rua aqui eu vou pregar, porque aqui nessa rua eu sei que não tem demônio. Nós temos uma igreja nessa rua. Querido, não pense assim. O que vai te dar ousadia para entrar em determinadas regiões espirituais não é que lá não tem demônio, mas é que lá tem um leão da tribo de Judá rugindo em favor de você, e é ele que garante a vitória. E diz a palavra que há um anjo do Senhor em redor daquele que o teme e os livra. Então a ousadia que eu e você precisamos ter, não é que não vai ter perigo, vai ter perigo, mas nós temos uma fé com obras poderosa que nos faz crer no poder de Deus nos guardando, trabalhando através de nós e por nós, e os anjos do Senhor conosco. E você precisa ter essa revelação daquilo que Deus está projetando no mundo espiritual na sua vida. Deus tem um exército para guardar os seus servos, e à medida com que você tem ousadia, irmãos, o inferno vai retroagindo e o reino de Deus vai expandindo. Querido, eu não quero profetizar autoridade sobre a sua vida. Eu quero profetizar que você olhe para o mundo espiritual com os olhos da fé e veja o leão rugindo em você, para que você tome posse da ousadia e use o direito de ordenar que já foi te dado. Esse direito de ordenar é chamado de autoridade. Por que inversa, pastor? Porque nós não vamos usar para mandar, nós vamos usar para estabelecer o reino de Deus e para servir as pessoas. Deus está te chamando não para mandar, não para ter cargo. Deus está te chamando para servir as pessoas. Porque ter cargo usa-se bem até mesmo a mordomia, mas o servir conquista, socorre, resgata. Querido, mordomia a gente pode mandar nas coisas que Deus tem mandado na nossa mão.
Talvez Deus tenha te dado bastante dinheiro, você pode dar oferta, você pode comprar cesta básica, você pode comprar um terreno para a igreja. Isso é mordomia, é bênção, é glória, aleluia. Mas eu quero te dizer que existe algo mais profundo que Deus tem te chamado, tem chamado cada crente, cada um que se chama por igreja, que é exercer o direito de domínio do reino, exercer o direito do domínio espiritual, porque Jesus disse: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Talvez você tenha mordomia para servir as pessoas, mas se você usar e servir, não só uma situação será transformada, como você terá uma unção sobre a sua vida chamada unção de resgate. Querido, as pessoas que resgatam almas não são aquelas que estão preocupadas em aparecer, mas são aquelas que têm um coração de servo. Queridos, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos estar juntos como igreja. E Deus tem nos ensinado isso, tem ensinado a vinde e adoremos, que nós como igreja precisamos servir. Deus vai entregar projetos gloriosos na nossa mão. Eu creio que Ele já está entregando projetos maravilhosos para nós, para a nossa igreja. Você que de repente está sem ministério, está sem igreja, eu te convido a estar conosco no domingo às 18 horas, na rua Leonardo Laurenti, número 74, Jardim 7 de Setembro. Nós queremos te servir e queremos, se você quiser estar conosco para servir a Deus juntos, querido, nós vamos receber de Deus a recompensa por tudo aquilo que nós servirmos. E muitas coisas Deus quer nos recompensar já. Tem crente que acha que a recompensa é só lá no final da vida, é só lá na glória. Não, querido, existe uma recompensa poderosa lá sim, mas ainda em vida. A palavra diz que tudo aquilo que nós renunciarmos, nós vamos receber 30, 60, 100 por um ainda nessa vida. Querido, eu vou ficando por aqui. Nós falamos muito hoje, né? Foi uma pregação de quase 1 hora, mas glória a Deus pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz de você estar conosco. Eu acredito que logo, logo estaremos de forma presencial também, né? Porque tem alguns irmãos de outras regiões, outras localidades, então nós manteremos os cultos online. Queridos, eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Declaro sobre você uma ótima noite, que você que está sem sono possa dormir, que você tenha paz, que você tenha convicção de fé e que você tenha paz nessa noite, que você tenha um bom sono, que você possa crer acima das consequências, que você possa ser ousado, porque existe um Deus te guardando. Aquele que nos guarda não dorme, não tosqueneja. Ele é fiel, Ele está acordado, os olhos dele estão sobre nós. Ele cuida de você. Que você tenha um resto de semana abençoado, cheio de fé, cheio de unção e cheio de ousadia. Coloca a ousadia em prática. Você vai ver já muitas coisas sendo transformadas na sua vida. Mas para você usar bem a ousadia, anda em ser servo. Anda do serviçal. Querido, Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Fiquem na paz.